Olá, estaritolos e estaritolas. Eu vou falar sobre mais uma das mulheres do Nobel. Dessa vez eu vou falar sobre uma vencedora do Nobel da Paz. Oi, gatinha. Tá, então, enfim. Eu vou falar sobre a Malala Yousafzai. Esse livro dela é muito bom. Eu li Eu Sou Malala. Na verdade, eu li porque em um momento, conversando com uma amiga minha, eu acabei falando, aquela menina que recebeu o Nobel porque o Talibã deu um tiro na cabeça. E daí eu falei, fosse no Brasil seria uma estatística. Mas na verdade todo mundo sabe que no Brasil ninguém precisa de ser ameaçado com arma pra não querer ir pra escola. Metade das pessoas que se formam na faculdade estão desempregadas, então não é exatamente algo que todo mundo queira fazer. Na verdade, eu mesma às vezes fico pensando por que eu gastei 15 anos estudando pra ser desempregada no interior do país. Porém, eu imagino que eu não esteja sozinha. Então eu pensei, vamos falar sobre isso. Eu li o livro porque eu pensei, eu fui muito cuzona com a Malala. Com certeza, quando ela era criança, né, porque ela começou a militar pelos direitos ao estudo, né, afinal ela morava no Paquistão, desde os 11 anos de idade, que foi quando o Talibã começou a se estabelecer por lá. Só que assim, a Malala não caiu de paraquedas no ativismo. O pai dela, ele tinha uma escola, então ela cresceu nesse ambiente de estudo, né? O que eu pensei foi, para ela, então, para Malala nem existia o Prêmio Nobel quando ela começou a militância dela, né? Então, um, daí eu pensei assim, eu tô pensando nela como uma intelectual bem-sucedida e influente com mais de 60 anos, homem e branca e europeia. Tá, desculpa. Vocês sabiam que dos mais de 130 laureados do Nobel da Paz, apenas 17 são mulheres? Ela ficou muito conhecida como a garota que foi baleada pelo Talibã, né? Então, lendo o livro, eu fiquei sabendo, óbvio, sobre a história dela, mas também sobre como o Talibã se estabeleceu por lá. E eles começaram, surprise, surprise, pela mídia, né? A mídia lá, a rádio. Aí, no começo, o cara ia lá e pregava, e daí depois foi falando para as pessoas colocarem fora seus CDs, suas revistas, seus livros, tudo que não fosse do Islã. E daí foi tornando o mundo daquelas pessoas cada vez mais pequeno. E então, para começar, assim, muito do dinheiro que eles tiveram para dar o golpe que eles deram, porque na verdade eles meio que tinham um acordo com o exército, porque mesmo que o exército tivesse depois, né, de muitas denúncias e tal, o exército tenha combatido eles, eles nunca foram de fato expulsos de lá. Né? Então, na verdade, o exército foi conivente com o Talibã e assim, a Malala foi a pessoa que dava o nome dos caras. Quando impediram ela de ir pra escola, todo mundo protestou, mas ninguém dizia foi o tal cara lá. Os nomes são super difíceis. Eu não vou ficar falando os nomes. Também nem lembro mais, porque eu li o livro há 2 semanas. E daí eu pensei, eu preciso fazer esse vídeo, por causa que eu preciso fazer esse vídeo. E aqui estamos. Tá, não é ela que é a sádica, foram homens que fizeram aquilo de fato com mulheres. Ou outros homens também, né? Porque, enfim, apesar de ser muito pior com as mulheres. Enfim, então eles começaram atacando delegacias de polícia. Eles atacaram todas as delegacias e daí todo mundo começou a ficar com medo. Então daí ele fechou as escolas femininas, tá? Fechou as escolas femininas. Então isso aconteceu depois, em 2005 ele começou isso aí, o governo começou a reagir, né? O exército em 2009. Mas aí, então, depois de muita matança, eles fizeram um acordo de paz, mas não expulsaram os talibãs de lá, tá? Então, a Malala nasceu em 97 e sempre se envolveu com educação, porque ela cresceu numa escola, né? O pai dela tinha 2 escolas. Então, aqui a gente tem todos os ingredientes para um impacto global. Uma menina que sempre teve acesso à educação graças ao pai. Então, a mãe dela era analfabeta, né? Mulheres não tinham o direito de aprender. Mas o pai dela tinha essa escola. Então vieram os fundamentalistas islâmicos, né, os talibãs, e assim como a direita com a Bíblia aqui, né, eles interpretam o Corão como querem, e daí saem das bombas pro golpe de Estado, assim, Ainda bem que aqui no Brasil falta competência e homens bomba, né? Enfim. Mas continuemos. Então, temos uma menina que já militava pelo direito à educação, que já tinha ganhado vários prêmios, né? O Nobel não foi o primeiro prêmio dela, tá? Então, várias entrevistas, ela tinha feito também um blog em que ela falava como era a vida no Talibã para a BBC. Só que pro blog ela teve
um pseudônimo, mas depois ela começou a falar o nome dos caras que estavam atacando o pessoal lá do povoado, livremente, assim, que foi quando ela começou a ser visada que culminou no tiro. E daí o exílio também, né? Porque até hoje ela vive na Inglaterra. Mas vamos continuar. A Malala, então, ela foi praticamente uma criação do pai dela, né? Bem, ela é... Todo mundo é uma criação dos nossos pais, né? Mas, enfim... Ela já foi nomeada Malala, né? Que vem de Malalai, que era uma heroína lá do Paquistão, que incentivou os homens para ir para a batalha quando eles estavam perdendo, né? Quando eles ainda eram colônia da Inglaterra. Então, eles venceram a batalha graças a essa jovem, a Malalai. Só que ela foi sacrificada na batalha. Então, felizmente, a Malala conseguiu se tornar um símbolo da luta, né, pela independência, né, do Paquistão também, porque o Talibã tomou conta do Paquistão, inclusive o Talibã voltou, né, ao poder depois de 20 anos de ocupação americana, que eles não fizeram absolutamente nada, porque afinal os caras voltaram, é que não tinham mais interesse, né. Vocês sabem como que o Talibã começou a sua insidiosa ocupação no Vale do Swat, onde a Malala vivia? Pela Mullah FM, né? Então, como o povo lá é bem oprimido, assim, e pobre, né? Vamos falar o quê? Aí, eles tinham nem todo mundo tinha televisão, isso era 2005, né? Então, ele entrou na casa dos habitantes lá da vila, na cozinha das mulheres. Então, ele fazia as pregações e, aos poucos, ele foi indo para ameaças, né? Falando das ameaças do Ocidente. Então, ele terminou com CD, terminou com DVD, terminou com televisão, e daí, tipo, ninguém fez nada, sabe? Porque eles não achavam uma ameaça. Então, o Fazlullah, que era o nome, né, do cara, então instituiu o Tribunal Islâmico, em que eles julgavam os casos que demoravam anos na justiça. Então, os caras iam lá e faziam o direito deles, né? E depois eles começaram a distribuir sentenças também. E daí, às vezes, tinha linchamento público e um monte de coisa. Daí, tipo, fazia esses açoitamentos, virava entretenimento pro pessoal, né? Então, reunia um grande público, todo masculino, óbvio, porque eles odeiam as mulheres, né? Não põe uma mulher usar burca porque tu gosta de enxergar a mulher. Mas eu tô me adiantando, tá? Então, ok. Não demorou muito, então, pro golpe de Estado, né? Os corpos dos inimigos executados eram dependurados numa praça lá. Isso me lembrou na hora de Handmaid's Tale, mas como a Margaret Atwood mesmo disse, ela não colocou nada lá que não tivesse tido um exemplar na vida real. Ou seja, a gente que é podre não é ela que é... o ser humano que é horrível, não é ela que é a sádica. Foram homens que fizeram aquilo de fato com mulheres. Ou outros homens também, né? Porque, enfim, apesar de ser muito pior com as mulheres. Enfim, então eles começaram atacando delegacias de polícia. Eles atacaram todas as delegacias e daí todo mundo começou a ficar com medo. Então daí ele fechou as escolas femininas, tá? Fechou as escolas femininas. Então isso aconteceu depois, em 2005 ele começou isso aí, o governo começou a reagir, né? O exército em 2009. Mas aí, então, depois de muita matança, eles fizeram um acordo de paz, mas não expulsaram os talibãs de lá, tá? Então, a Malala nasceu em 97 e sempre se envolveu com a educação, porque ela cresceu numa escola, né? O pai dela tinha 2 escolas. Então, aqui a gente tem todos os ingredientes para um impacto global. Uma menina que sempre teve acesso à educação graças ao pai. Então, a mãe dela era analfabeta, né? Mulheres não tinham o direito de aprender. Mas o pai dela tinha essa escola. Então, vieram os fundamentalistas islâmicos, né, os talibãs, e assim como a direita com a Bíblia aqui, né, eles interpretam o Corão como querem, e daí saem das bombas pro golpe de Estado, assim, Ainda bem que aqui no Brasil falta competência, e homens bomba, né, enfim. Mas continuemos. Então, temos uma menina que já militava pelo direito à educação, que já tinha ganhado vários prêmios, né? O Nobel não foi o primeiro prêmio dela, tá? Então, várias entrevistas, ela tinha feito também um blog em que ela falava como era a vida no Talibã para a BBC. Só que, pro blog, ela teve um pseudônimo, mas depois ela começou a falar o nome dos caras que estavam atacando o pessoal lá do povoado, livremente, assim, que foi quando ela começou a ser visada, que culminou no tiro. E daí o exílio também, né? Porque até hoje ela vive na Inglaterra.
Mas vamos continuar. Não era alguém que levou um tiro e virou heroína, tá? Mas como ela diz no livro, muitas meninas gostariam de falar e denunciar o Talibã, mas eram contidas pelos pais, irmãos e familiares. Podiam até ser mortas por eles. Então, e com razão, elas não falavam, por causa que elas não queriam levar tiros, como ela mesma levou, ou ser aceitada em público, sabe? Mas por que não temos uma menina pobre da Índia como símbolo da luta por educação? Certamente milhares de garotas são impedidas de estudar porque são obrigadas a casar, por exemplo, com 12, 13, 14 anos. Ou talvez na África, onde existem meninas que nunca viram um livro porque afinal a pirâmide de Maslow, elas primeiro precisam enfrentar a fome, né? Ou, ou talvez mesmo uma guriazinha ali do interior do Nordeste ou do Norte ali do Brasil, né? Porque a América Latina também tem profundas dificuldades em fornecer educação de qualidade para as meninas. Por quê? Né? Tem gente que tem que andar de barco para estudar, né? Porque a fome não é inimiga do Ocidente, nem os costumes indianos, que são pacíficos, e muito menos a terrível logística brasileira. São problemas para alguém além dos próprios brasileiros, já que o governo também não vê guerra nenhuma nisso, tá? Mas o Talibã, principalmente depois do 11 de setembro e o Osama Bin Laden, e toda a questão do terrorismo, se tornou sim um inimigo global. Então, a Malala teve também esse holofote extra. Não era só porque todo mundo está preocupado com a educação das meninas, não. É por causa que eles viram que precisavam derrubar o Talibã. E eles encontraram alguém que dava um rosto para esse inimigo, sabe? Para essa luta. Inclusive, a questão do Osama Bin Laden é engraçadíssima, por causa que o governo americano enviou bilhões de dólares lá para eles, sabe? E enviou soldados e tropas e isso e aquilo para conseguir o Osama Bin Laden e etc. E depois acharam que o cara tava escondido num buraco, só que tipo, ele vivia num forte de 2 andares com a sua família enorme de 11 crianças e mais 3 esposas e não sei o que. E tipo, o cara vivia a vida normal, sabe? E os paquistaneses embolsando o dinheiro dos trocos. É engraçado, porém não muito. Então eu fiz aquele comentário depreciativo sobre a Malala ter sido só uma garota que foi baleada e sobreviveu e daí se tornou um símbolo, o que não é mentira, mas ao mesmo tempo também não é a verdade, porque ela não era só isso. E daí eu pensei assim também, ela é o símbolo de uma luta contra o autoritarismo e contra essa dificuldade que se tem até hoje de dar o ensino para mulheres, porque principalmente garotas. A gente ainda vive num mundo em que lá no Oriente Médio as mulheres são privadas de tudo. E eu tenho um livro que prova isso também. Esse livro é ótimo também, sobre o Talibã. Só que quando eu li ele, olha só alguns dos decretos do Talibã. Que horror, por que eu falei isso sorrindo? Tá, olha só, as mulheres não devem sair das suas residências, se o fizerem não devem usar trajes elegantes, produtos cosméticos ou atrair atenção desnecessária. Caso venham a usar essas vestes elegantes, adornadas, apertadas ou atraentes, jamais conhecerão o paraíso. Mas isso não é nada, né, gente? Não é permitido trabalhar fora do lar ou frequentar escolas, pipas são proibidas, nenhuma música é permitida, donos de estabelecimentos de fitas cassete serão presos, é proibido tocar tambores, fotografias e retratos são proibidos, pois são formas de idolatria, e é proibido rir em público e todos devem rezar. Preparem-se! Nós estamos virando o evangelistão. Porém, seguimos, tá? Ninguém vai proibir as mulheres de ir para a escola aqui no Brasil, até porque a gente sabe que elas vão ser desempregadas tanto quanto os homens depois, talvez mais, aliás, bem mais, né? Porque afinal, quem cuida dos filhos são as mulheres, né? Então, o Talibã não deixa as mulheres trabalharem, elas não podem ir em lugar nenhum sem um homem junto, e esse homem tem que ser da família. E se isso acontece, elas podem ser apedrejadas em público. Ou talvez levar um tiro, né? Afinal, foi o que aconteceu com a menina. Tá. Então, aí eu tava pensando, assim, tá, ok, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, por causa que eu quero falar sobre educação
E daí eu fiquei assim, a minha vida virou aquele cartaz, virou aquele meme ah, do aquele da desculpa não ter arrumado o quarto, mãe, eu saí fazer a revolução, pois é, e na verdade, tipo, ah, eu tô aqui arrumando a bagunça do Brasil, só que não. Sendo que o meu quarto tá lá tudo bagunçado, e daí eu fico pensando, ok, eu não consegui dar aula. Eu passei no concurso pra dar aula, mas aí eu não podia dar aula por causa que eu não tenho letras. E só que eu ia dar letras para inglês, né? Que eu tenho formação daí para dar aula de letras para inglês. Só que como são 11 horas de português e só 4 de inglês, eu não pude assumir. Então eu fiquei muito frustrada com isso. Mas eu também dou aulas particulares, e daí eu tava dando aula particular para uma senhora que ela fez letras, ela só não sabe inglês. E daí, tipo, ela tá qualificada para dar aula. E eu não. Tipo, foda-se os alunos, ninguém tá nem aí se os alunos estão aprendendo, sabe? E eu acho que assim a gente gasta muito tempo estudando coisa que não tem utilidade nenhuma para as nossas vidas, e ao mesmo tempo, quando vão reestruturar isso, eles sempre pioram. Então, ok, estudar geralmente é uma bosta, não garante nada para a vida, e ao mesmo tempo é a única alternativa que a gente tem para a ignorância que a gente vê em todo mundo. Tipo, se tu não estuda, tu vai acreditar em qualquer fake news que apareça na internet e vai se tornar, sei lá, um bolsonarista. Só que opção a gente tem hoje em dia? A esquerda também está completamente desorientada. Então, só para concluir, que eu falei sobre me sentir um meme, é que assim, olha só, então, no Brasil a gente não precisa de uma arma na cabeça para não sentir vontade de estudar, porque o próprio currículo é uma bala de 5 milímetros. E a baixa perspectiva de emprego hoje em dia, 50% das pessoas que se graduaram depois de 2019 estão desempregadas. E eu acho que depois de 2010 também. Então, assim, de cada 10 pessoas formadas, 5 têm emprego. Então, eu vou além dessa estatística, né? Eu tenho 2 pós-graduação, só que aqui na minha cidade eu não tenho onde trabalhar, assim, porque eu não tenho contatos e eu não sou puxa-saco de ninguém. E ao mesmo tempo, quando eu passo em concurso, eu também não posso assumir. E daí fico eu me sentindo um peso morto num mundo que não abarca a minha capacidade intelectual, a minha força de trabalho. Fico eu me sentindo uma idiota inútil, aqui fazendo um vídeo que 20 pessoas vão assistir, e que ainda assim eu acho melhor que ele exista do que não exista, por causa que eu tenho que usar essa voz, já que felizmente ou infelizmente eu nasci no século XXI e tenho acesso às tecnologias, que por um lado é muito bom, porque eu tenho toda a informação do mundo dentro desse cubículo aqui, e por outro lado é uma bosta, porque daqui a uns 10 ou 20 anos, talvez nem chegue a isso, o IA vai substituir a maior parte dos empregos manuais e simples. Então, se existe muito desemprego hoje, vai existir ainda mais. E se existe muita gente e muito calor hoje, muita poluição e muito aquecimento global hoje, vai existir muito mais. E enfim, né? Uma sociedade que me cobrou em torno de 100 mil pelos meus 15 anos de estudo e que hoje me rendem absolutamente nada, né? Então, será que o peso morto sou eu ou é toda a estrutura do mercado e do capital que precisa ser criticada, que precisa ser reestruturada? Antes que eu precise obrigar a minha filha a perder mais 50 mil horas de vida aprendendo o nome das orações e 1001 fatos históricos da perspectiva supremacista branca, inclusive. E do jeito que vai e do jeito que vai a inflação, não vai ser 50, vai ser entre 200 e 500 e sabe Deus como eu vou pagar. E para ela chegar aos 30 anos e sentir que é um lixo disfuncional porque a sociedade em que ela nasceu não tem necessidade de mão de obra em 2060 por causa da IA, entendeu? Então, pelo menos agora eu não tô pensando isso sozinha. Então, nem todo muçulmano, nem todo Islã é reacionário, tem outras linhas lá do islamismo em que, por exemplo, as mulheres são enaltecidas, elas têm os mesmos direitos que os homens, elas são até mais sagradas porque elas concebem a vida. E, enfim, óbvio que os caras distorceram tudo para poder ser misóginos e machistas do jeito que eles quiserem.
Hoje todos sabemos que a educação é um direito básico, e não só no Ocidente, o Islã também nos deu esse direito. Diz que toda menina e todo menino devem ir à escola. No Corão está escrito que Deus quer que tenhamos conhecimento. Ele quer que saibamos porque o céu é azul e porque o céu é azul, sobre os oceanos e as estrelas. A luta é grande. No mundo existem 57 milhões de crianças fora da escola primária, e delas 32 milhões são meninas. É triste, mas meu país, o Paquistão, ocupa um dos piores lugares. 5,1 milhões de crianças não vão à escola primária. Nem mesmo com a Constituição escrita que toda criança tem esse direito. Há quase 50 milhões de adultos analfabetos, 2/3 mulheres, como minha própria mãe. Esse trechinho que eu li, então, ele saiu, foi um famoso discurso dela na ONU, que inclusive dá para assistir aqui no YouTube, que chama Uma Criança, um Professor, um Livro, uma Caneta podem mudar o mundo. Esse foi o meu breve resumo, que na verdade eu quase nem falei sobre a Malala, mas eu posso dizer que eu fiquei encantada com ela depois de ler o livro, tá? Ela é queridíssima. Ela diz que ela conta a história dela, não porque seja uma história única, mas justamente porque não é. Então ela tá... e ela realmente continua militando depois, né? Ela é ativista. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um vídeo por mês, porém... Pra quê também, né? De qualquer forma, vocês têm a senhorita Bira e todo o entretenimento do mundo aí, então aqui fico eu. Se sobrar tempo e lugar aí no coração de vocês, se inscrevam, deem um like. Talvez seja bom pra mim ter um feedback, pra eu sentir força de vontade, pra me obrigar a fazer outros vídeos. Ok? Obrigada.